Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, com emissoras públicas de todo o país. Nós estamos aqui no centro da cidade de São Paulo. O Comitê de Política Monetária anunciou há pouco a redução da taxa básica de juros em mais 0,25 ponto percentual. Já é a 12ª redução seguida pelo Banco Central, que traz o país agora para uma era de juros referenciais baixos, mais compatíveis com outros países desenvolvidos ou emergentes como o Brasil. A decisão é apoiada pelo comportamento da inflação, que hoje está controlada nos cálculos mensais e tem exibido também no valor anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses, valores abaixo do piso da meta. Hoje está em 2,84% ao ano. Mas é impossível olhar para a queda da Selic e não se perguntar sobre os juros dos bancos, em que as modalidades de crédito mais usadas pelos consumidores, o cartão de crédito e o cheque especial, têm taxas de mais de 300% ao ano. O presidente do Banco Central, William Goldfein, disse recentemente que juros básicos como a Selic, baixos por muito tempo, vão inevitavelmente forçar uma queda dos juros dos bancos ao longo dos anos. Até agora, na queda de braços, os bancos mantêm-se resistentes a abraçarem a nova lógica econômica que já vigora no país. Até baixaram os juros, mas não fizeram os juros ficarem baixos, o que são coisas diferentes. Quase 80% do crédito está nas mãos de apenas 4 bancos, o que configura uma concentração bancária imensa e dificulta a competição. Os bancos, que antes reclamavam da Selic alta para terem juros abusivos, agora elegeram a inadimplência como a razão principal para não tornarem o crédito acessível em taxas ou a taxas civilizadas. Mas daí a pergunta é: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os juros são altos porque há inadimplência ou há inadimplência porque os juros são altos e asfixiam o devedor? A resposta vale uma parte gigante do futuro do país. O cenário econômico está no ar. E a gente já começa o programa falando justamente dessa queda da Selic anunciada no começo da noite pelo Comitê de Política Monetária. A reunião começou ontem, hoje termina, são sempre 2 dias a reunião do Copom. Hoje foi anunciada essa queda de 0,25 ponto percentual. A decisão foi de mais um corte exatamente, a 12ª redução em pouco mais de um ano, o que dá a dimensão dessa nova era de juros baixos no país. É a menor taxa desde 1986, nós temos as telas para mostrar. A gente vê uma queda que começou ali, olha, para você ter uma ideia, em outubro de 2016 era de 14% os juros. Em novembro de 2016 começou para 13,75%, e aí ao longo de todo o ano 2017 as quedas foram mais ou menos acentuadas, mas sempre com queda, como aconteceu agora no começo deste ano, na primeira reunião, que foi exatamente em fevereiro, que chegou a 6,75%, e agora, com mais 0,25 ponto percentual de queda, os juros básicos estão ali, aquela barra verde ali, em 6,5% ao ano. Esse é exatamente o comportamento da Selic, que foi ancorada, sobretudo, no comportamento da inflação. A inflação é um medidor importante para o Banco Central. Se a inflação sobe demais, os juros também sobem justamente para tentar conter a inflação. Mas o comportamento da inflação é esse, olha, nós temos 2 telas. A inflação mensal a gente vê ali, teve um certo sobe e desce ali, mas o mais alto foi a 0,44 em dezembro do ano passado, e depois baixou para 0,29 em janeiro, 0,32 agora, mas nós tivemos inclusive uma deflação ali em junho do ano passado de 0,23%, ou seja, nesse comportamento mensal a gente vê uma inflação bem controlada. Isso, obviamente, tem um comportamento de uma inflação anual bem baixa, e ali nós temos os dados. A gente vê isso aí é uma inflação que a gente chama de anualizada, de 12 meses. E desde o ano passado a gente já tem a inflação anualizada abaixo do piso da meta. A meta da inflação para este ano ainda é de 4,5%, o piso da meta é de 3%, porque é uma tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. A taxa da inflação está ali, olha, anualizada é de 2,84%. Ou seja, tudo isso fez com que, obviamente, um olhar para a economia do país, uma necessidade de ser algum incentivo na economia do país, fez com que o Banco Central reduzisse ainda mais a taxa Selic, que está em 6,5% agora ao ano. A gente vai aguardar as próximas reuniões do ano. Há uma aposta do mercado que esses 6,5% podem perdurar durante todo o ano,
Mas, de qualquer forma, esses 6,5% já são históricos. Obviamente que o Banco Central vai acompanhando. Há uma preocupação do Banco Central em não se criar bolhas de consumo. E isso tem a ver, evidentemente, com juros ao consumidor. Mas aí nós temos um outro assunto, porque a atenção, diante dessa taxa Selic baixa agora, a atenção se volta agora para saber qual será o comportamento dos bancos que ainda cobram juros altos dos consumidores. No ano passado, o cartão de crédito chegou a ter taxas de quase 500% ao ano. A mudança das regras do cartão impostas pelo Banco Central a partir de abril, que obrigou os bancos a chamar o cliente que ficava atrasado no pagamento, que ficava rodando dívida no cartão, sabe? Bom, e oferecer justamente a esse cliente taxas mais baixas para a dívida, conseguiu estancar parte do problema. Mesmo assim, os juros ainda estão próximos dos 300% ao ano. Já há medidas em estudo para melhorar as condições de devedores do cheque especial. De qualquer maneira, os juros que financiam empresas e consumidores no Brasil ainda são muito altos. A gente tem falado disso desde o ano passado com muita frequência e já tocamos nesse assunto aqui neste ano várias vezes. E nesse momento de retomada da economia, de recuperação depois da recessão de 2015 e 2016, taxas de juros acessíveis são essenciais para financiar o consumo, que gera demanda e que vai precisar de financiamento para as empresas, e a roda da economia roda. A forma e o tempo para que a equação do crédito seja resolvida vai ditar em boa parte o maior ou menor crescimento do país. Não dá para fugir. O Brasil tem alguns problemas, por exemplo, fiscais, nós estamos falando de questões tributárias, no caso do dia a dia das empresas, e fiscais, evidentemente, por parte do governo, que de alguma forma precisa do financiamento dos títulos da dívida para se financiar. Nós estamos tendo uma redução do déficit das contas públicas, mas ainda nós estamos falando de um déficit. Enquanto não houver superávit, a situação é o governo emprestando dinheiro. Essa é uma explicação que boa parte dos economistas dá para se ter juros altos no mercado. O que nenhum deles consegue explicar, esses que defendem essa tese, com algum conhecimento, evidentemente, há uma aplicação de teoria matemática, teoria econômica dessa tese, é por que são tão altos os juros. Até os bancos, inclusive, elegiam a Selic lá atrás como a causadora de juros altos. Como a Selic está em baixa, agora a conta vai para a inadimplência. Mas aí eu reforço a pergunta que fizemos antes. Se eu tenho uma inadimplência alta e os juros são altos, essa inadimplência também não é decorrente de juros altos? Esses juros não fazem a dívida ficar impagável e a única alternativa desse consumidor é não pagar a dívida e se tornar inadimplente? Essa pergunta precisa ser respondida para os bancos. Há uma necessidade de estudos matemáticos e econômicos para tentar entender essa equação do crédito brasileiro. Agora, o que não dá é para manter essas taxas de juros tão altas assim por tanto tempo. Hoje também foi divulgado o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Embora tenha havido retração no mês de janeiro, todos os outros comparativos mostram um crescimento da economia e a gente tem os dados ali. Em janeiro de 2018, obviamente se comparado a dezembro do ano passado, é sempre uma comparação mensal, houve aquela queda ali de 0,3%. Mas em todos os outros comparativos feitos pelo monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, há crescimento da economia, há recuperação da economia. Vamos lá, se a gente pega janeiro de 2017 com janeiro de 2018, o crescimento este ano foi de 2,8%. Se a gente pega o trimestre que foi de novembro, dezembro e janeiro, um trimestre móvel, comparado ao trimestre que terminou em outubro do ano passado, o crescimento foi de 0,9%, porque a gente já estava tendo uma recuperação da economia. Na segunda tela, mais crescimento da economia por outros comparativos. No mesmo trimestre agora, que terminou em janeiro, se a gente pegar o trimestre que foi de novembro, dezembro de 2016 e janeiro de 2017, ou seja, os mesmos 3 meses que terminam em janeiro deste ano, com os 3 meses que terminaram em janeiro do ano passado, o crescimento da economia foi de 2,2%. No anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses, o avanço da economia é de 1,2%. É simples, a gente teve um crescimento do PIB no ano passado de 1%. A gente está tendo uma recuperação melhor agora, ou seja, a continuidade da recuperação, a gente já tem um crescimento de 1,2%, segundo o monitor do PIB. Isso tudo é um comparativo, ou seja, é um estudo que faz a Fundação Getúlio Vargas, como fez o Banco Central, no Índice de Atividade Econômica. Quem tem o PIB oficial, quem divulga o Produto Interno Bruto Oficial é o IBGE, e sempre a cada trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março. A gente vai ter só depois de março essa divulgação por parte do IBGE. Mas isso já dá uma ideia de como que a economia está se comportando. Bom, tem uma outra tela que mostra exatamente os setores que tiveram os avanços aí, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Agropecuária, um crescimento de 8,2%, o que sempre acontece muito nesse começo de ano.
a indústria da transformação 6,1% e o comércio com 4,6%. Detalhe que na agropecuária o que teve crescimento importante foi exatamente a pecuária, essa que avançou bastante. Vamos lá para a segunda tela ali que a gente mostra uma outra situação. O consumo das famílias teve um crescimento de 2,7% e consumo de produtos duráveis e não duráveis, ou seja, há um consumo generalizado maior por parte das famílias e isso representa muito na conta do PIB. E ali, FBCF é a formação bruta de capital fixo, é quando as empresas compram algumas coisas, máquinas, por exemplo, para produzir outros bens. Ou seja, são investimentos das empresas. Um crescimento de 4,4% nesse dado comparativo aí da Fundação Getúlio Vargas. Destaque para máquinas e equipamentos que teve um crescimento ali acima de 15%, os dados que nós temos aí do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. E o índice de confiança do empresário industrial, apurado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que os empresários continuam confiantes. O repórter Marcelo Castilho está hoje no Rio de Janeiro e explica os números desse levantamento. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos os empresários do setor industrial estão muito otimistas. Isso é que mostra o ICEI, o Índice de Confiança do Empresariado, que esse mês de março ficou em 59%. É um índice bastante alto, lembrando que em fevereiro já tinha conseguido ficar com 58,8%, que é um patamar bem acima da média histórica, que é de 54,2%. Só para a gente ter uma ideia, o que mostra essa confiança desses empresariados que acham que a política para eles está boa e que eles vislumbram um futuro muito próspero, pelo menos nos próximos 6 meses, é que o ICEI, em relação a março de 2017, está 5 pontos acima e 4,5 pontos superior à média de todo o índice. Ou seja, para os empresários do setor da indústria, esse é um momento, pelo menos é um início do ano muito promissor. Lembrando que pelo ICEI, que é o Índice de Confiança do Empresário Industrial, a pontuação abaixo de 50 significaria que o empresariado estava com falta de confiança. Ou seja, com 59, o pessoal está esperando um futuro muito melhor. Piotr. É a zona do otimismo, hein? Como disse o nosso repórter lá no Rio de Janeiro, ou seja, é uma mostra claramente do que nós temos hoje em relação à economia, conforme a gente viu, o Marcelo trouxe os detalhes aí desse índice de confiança do empresário. Vamos falar um pouco de água uma vez mais. Você tem acompanhado aqui no cenário econômico uma cobertura especial do 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília. Hoje foi dia de balanço. Os participantes conferiram se as propostas do 7º Fórum foram cumpridas. A repórter Mariana Jungmann acompanhou as discussões e traz as informações. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Pois é, olha, hoje foi divulgado aqui esse relatório que trata de um apanhado, aí, um balanço de 2015 para até 2018, quando foi realizado o 7º Fórum, Então, um balanço aí de lá para cá. Esse balanço é em vários setores, Piotr. Ele trata, por exemplo, da questão da água na alimentação, onde 42% dos projetos propostos em 2015 foram atingidos. Também da água na infraestrutura, onde 14 projetos já foram concluídos, há 2 ainda em andamento. O responsável por esse setor hoje, inclusive, disse da dificuldade de convencer os governos de que projetos em infraestrutura incluem também a manutenção da infraestrutura já existente, não só novas obras, E ainda também falaram de projetos na indústria. Ainda sobre indústria, aconteceu hoje também um painel com empresários desse setor e eles trataram ali da eficiência do uso de água na produção. E aí 3 pilares foram levantados nessa discussão. O primeiro deles que trata da redução da quantidade de água utilizada para a produção, para o produto final. A Coca-Cola, por exemplo, participou e, a título de exemplo, demonstrou ali que em 2002 utilizava 3 litros de água para cada litro de produto final produzido. Hoje ela está em 1,78 litro de água para cada litro de produto produzido, com meta de chegar a 1,68. Outro pilar
foi a questão do impacto da falta de água na produção industrial, né? Então, discutiram ali formas de evitar isso, e aí a parceria com ONGs para reflorestamento e também proteção de nascentes foi uma das ideias citadas. Por fim, eles trataram também do retorno, né, do retorno para a sociedade que as indústrias devem promover, facilitando ali o acesso à água potável na sociedade. E aí foi levantado um número importante, viu, Piotr? No Brasil, atualmente, 35 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável. Delas, 20 milhões estão em áreas rurais. E aí as indústrias, então, se comprometendo a colaborar para levar água a esse tipo de pessoa. Piotr. Muito obrigado, Mariana. O transporte aéreo doméstico de passageiros completou em fevereiro 12 meses seguidos de crescimento. Só nos 2 primeiros meses do ano foram 15 milhões e 600 mil passageiros transportados. A Vanessa Casalini está na redação da TV Brasil em São Paulo. Oi, Vanessa, nos traga mais detalhes desses números, por gentileza. Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Foram 19 meses de queda na procura pelos serviços do setor aéreo brasileiro, que chegaram ao fim em março do ano passado. A aviação nacional foi ainda uma das primeiras a reagir à crise econômica. Agora, são 12 meses seguidos de crescimento. Em fevereiro, a demanda aumentou quase 6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a oferta aumentou pouco mais que 4%. Com isso, a taxa de ocupação dos voos superou os 80%. Foram cerca de 7 milhões de viagens aéreas realizadas dentro do país em fevereiro, um crescimento de 5% em um ano. Ainda no mês passado, o nível da demanda doméstica foi o segundo melhor já registrado até agora para o mês. A eficiência dessa indústria também teve o segundo melhor fevereiro da história. No acumulado de 2018, a Gol lidera em participação no mercado doméstico, uma fatia de 37%. Depois vem a Latam com 31%, a Azul com 18% e a Avianca com 13%. No que se refere ao mercado internacional, com passagem pelo Brasil, as empresas nacionais respondem por 30% das operações aéreas. Todo o restante, 70%, pertencem a empresas de bandeira estrangeira. Já a demanda por transporte aéreo internacional em companhias brasileiras cresceu 18% em fevereiro, enquanto a oferta aumentou em 22%, Piotr. Obrigado, Vanessa. O presidente Michel Temer disse hoje em Brasília que o governo americano não vai aplicar a anunciada sobretaxa de 25% sobre produtos siderúrgicos brasileiros enquanto as conversações não forem concluídas. De acordo com Temer, o Brasil é um dos primeiros países que podem ser incluídos nessas exceções de tarifas de importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acrescentou que para autoridades americanas, a taxação do aço brasileiro não faria sentido. Aliás, a gente divulgou justamente que esse era o principal argumento da indústria brasileira, porque a indústria brasileira é complementar à indústria americana, ou seja, não fazia uma competência direta, não preservaria, ou seja, transformar a indústria brasileira em vilã nesse aspecto não pouparia empregos americanos, porque é justamente complementar. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro com o comportamento das ações num dia de alta do Ibovespa, nós voltamos em instantes.